Senhoras e senhores, vamos então dar continuidade à nossa programação Simpósio de Metrologia Aplicada ao Monitoramento Meteorológico. O tema central, o histórico, a atualidade e as perspectivas da modernização dos sistemas de monitoramento ambiental. A partir de agora, então, apresentaremos o primeiro bloco de palestra desta manhã, com o tema Infraestrutura e Ações das Organizações Nacionais que atuam com redes de estações hidrometeorológicas, sistemas de observação ambiental em metrologia aplicada à instrumentação meteorológica. Antes de iniciarmos as apresentações, quero lembrar ao moderador e aos palestrantes que cada apresentação deverá ser de 30 minutos para que o tempo para as perguntas seja mantido. Então, como moderador deste bloco, convidamos ao palco o senhor César Augusto Botura, meteorologista, doutor em engenharia mecânica, mestre em física e engenheiro eletricista pela Cunesp, campus de Guaratinguetá. Trabalhou por 22 anos no Centro Universitário Salesiano em Lorena, em São Paulo, desempenhando as atividades de professor e coordenador dos cursos de Engenharia Elétrica e Eletrônica e licenciatura em Matemática. Desde 2002 trabalha na divisão de Confiabilidade Meteorológica Aeroespacial, pertencente ao Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, atuando na área laboratorial de gestão do SISMETRA, Sistema de Metrologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira. Uma salva de palmas, Julitier. Muito obrigado, senhor César. E para apresentar, então, eu vou convidar todos os nossos palestrantes e, na sequência, então, passarei a palavra ao nosso moderador. Para apresentar a primeira palestra com o tema Desafios e Perspectivas no Monitoramento da Rede Hidrometeorológica, convidamos ao palco o senhor Wesley Gabriele de Souza, superintendente adjunto de gestão da Rede Hidrometeorológica. Sr. Wesley é engenheiro mestre em engenharia ambiental pela Universidade Federal do Espírito Santo em 2005. Tem experiência nas áreas de engenharia civil, engenharia ambiental e regulação de recursos hídricos. Atua na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, desde 2010, integrando carreira de especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico. Atualmente atua como superintendente adjunto de gestão da rede hidrometeorológica na... Uma salva de palmas, por gentileza. Apresentar a próxima palestra com o tema Importância do No-Casting do papel do INPE. Convidamos a senhora Isabelle Carvalho da Costa, coordenadora do programa de No-Casting do INPE. A senhora Isabelle possui bacharelado em meteorologia pela Universidade Federal de Campina Grande 2004, bem como mestrado 2007 e doutorado 2018 em meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atualmente é tecnologista do INPE e coordenadora do programa de No-Casting da instituição. Entre novembro de 2019 e dezembro de 2024, exerceu a função de chefe da divisão de previsão de tempo e clima, vinculada à Coordenação Geral de Ciências da Terra do INPE, com vasta experiência na área de meteorologia, com ênfase em sensoriamento remoto da atmosfera. Uma salva de palmas, por favor. Na última apresentação, com o tema Desafios e Perspectivas no Monitoramento Meteorológico, chamamos ao palco o Sr. Luiz Fernando de Oliveira, diretor interino Minemet. O Sr. Luiz Fernando de Oliveira é catarinense com alma mater na Universidade Federal de Santa Catarina, filho de professores universitários com graduação e pós-graduações em engenharia elétrica e eletrônica e em ciências jurídicas. Desenvolveu boa parte de sua carreira em empresas públicas e utilities na área de planejamento técnico e empresarial. Em 2011, volta ao serviço público em carreira do Grupo de Gestão Governamental, atuando em temas econômicos e especiais,
pós-graduado na ESG. Em 2023, foi cedido ao MAPA para liderar a Coordenação Geral de Planejamento, Inovação e Institucional. A partir de 2 de janeiro de 2025, acumula a função de diretor interino do INEMET. Uma salva de palmas, por gentileza. Muito obrigado pela presença. Podem tomar os seus assentos. Imediatamente, então, eu passo a palavra ao moderador, o senhor César, para uma pequena introdução. Pessoal, um bom dia a todos novamente. É um prazer aqui agradecer aqui ao Celso Caranello. Esse desafio, né, me colocou aqui como moderador, mas é um desafio aceito. Vamos adiante. E agradeço a presença de todos os palestrantes nesse primeiro bloco de apresentações, de palestras, né, após a belíssima apresentação de abertura desse evento, que tenho certeza, como o Nilson Hanna falou, no ano de 2026 nós estaremos ainda maiores, né, que essa plateia esteja, esse palco seja mais completo ainda. Bom, sem muita demora, vou passar a palavra ao Wesley, isso? Isso mesmo? Por favor, as suas considerações. Por favor, apresentação. Ou então, enquanto isso já está projetada, inicialmente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse evento da Rede Meteorológica, promovido pela Rede Meteorológica de São Paulo, Estado de São Paulo, principalmente porque essa é a semana em que se comemora o Dia Mundial da Água. Então, é um grande prazer vir aqui falar da Rede Hidrometeorológica Nacional, em termos de panoramas, desafios e perspectivas. É uma honra estar aqui, agradeço aí o presidente Celso Caranello. É a segunda vez que a gente apresenta um trabalho no âmbito da rede hidrometeorológica. O ano passado a gente apresentou no que se refere a ensaios de proficiência, calibração e aferições de instrumentos mais voltados à qualidade da água, e hoje a gente vai tratar aqui da Rede Hidrometeorológica Nacional como um todo, né? E é muito importante que se diga, quando eu falo de Rede Hidrometeorológica Nacional, eu falo muito mais de hidro do que de meteorológica, porque a parte meteórica que a gente monitora, e que a gente tem atenção lá na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, diz respeito às chuvas, né? E principalmente para a gente converter, por meio de modelos, chuvas em vazões, né? Então, é uma parte muito restrita. Então, vou falar aqui, me concentrar mais na parte fluviométrica, né? Monitoramento dos rios, lagos e etc. Falando um pouquinho da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, é uma autarquia federal em regime especial, criada por lei, no ano 2000, e que integra o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ela atua basicamente em 3 eixos. Um deles, que é o mais recente, é o saneamento, na medida em que a ANA realiza a atividade de supervisão regulatória do setor por meio da edição de normas de referência para uniformizar a regulação do saneamento básico e contribuir com a universalização, né, o desafio da universalização do saneamento. O segundo eixo, ele se refere à normatização e fiscalização e coordenação do sistema de segurança de barragens e regulação de serviços hídricos. E o terceiro eixo, que é o mais antigo, o mais tradicional da ANA, ele se refere à gestão de recursos hídricos, que eu posso dividir em regulação de usos por meio da emissão de outorgas, de direito de uso, declarações de reserva de disponibilidade hídrica para aproveitamentos hidrelétricos, né, e regras especiais por meio de marcos regulatórios e alocação de água. Também a ANA atua na implementação da política, dando suporte à implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, os instrumentos são os planos de bacia, o enquadramento dos corpos hídricos, e o fortalecimento das instituições do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, notadamente os estados e os comitês de bacia hidrográfica, e
Ainda na área de recursos hídricos, é uma área tradicional também, o monitoramento e operação de reservatórios, né? E aqui, nesse processo, eu cito, né, o objeto aqui do nosso trabalho, da nossa apresentação, que é o monitoramento hidrológico. Interessante, e acredito que todos saibam, mas eu vou repetir isso aqui, a exaustão, foi falado aqui pelo colega do MCTI, o Oswaldo Moreira, né, que o monitoramento hidrológico ele é a base para tudo, né, não só para a atuação da ANA, mas para diversas áreas do conhecimento, porque o que você não mede, você não gerencia, né? Avançar. Então, a ANA ela é responsável pela coordenação das atividades da Rede Hidrometeorológica Nacional, isso está na lei, né, na lei que criou a ANA, a lei de 2000, e o monitoramento hidrológico ele visa, né, de forma geral e abrangente, o monitoramento das variáveis do ciclo hidrológico. Então, precipitação, escoamento superficial, que são as vazões, descarga sólida, parâmetros de qualidade da água, evaporação, né, que seria interessante, né, monitoramento de onde é relevante, né, precipitações na forma de neve, geada e etc., e o monitoramento de água subterrânea. Então, o monitoramento ele visa a aprimorar, né, a nos ajudar a conhecer e a modelar algo que é muito complexo, né, e que nós precisamos para nos antecipar aos fenômenos e tomar as melhores decisões, que é o ciclo hidrológico. Nos ajuda a modelar esse ciclo hidrológico. E falando em rede hidrometeorológica, eu estou falando de estações hidrológicas. No âmbito da rede hidrometeorológica nacional, eu falo de estações que estão no curso d'água e fora do curso d'água. No curso d'água são as estações fluviométricas, onde eu consigo obter dados de variáveis observadas ou medidas e, a partir delas, calcular algumas variáveis. Então, o que é que eu observo e o que é que eu meço? Eu observo o nível dos rios e, a partir daí, né, eu consigo estimar, né, as vazões dos rios, né, por meio de uma curva-chave, que é obtida pela medição regular das vazões dos rios, a medição de seção transversal, que é importante e fundamental para a medição de vazões, e, a partir daí, elaborar essa curva-chave, a medição de descarga sólida, sedimentos, as medições de qualidade da água. E as variáveis calculadas a partir daí. As curvas-chave, como eu falei, as vazões de referência, máxima, mínima, média histórica, e vazões de permanência, vazão de permanência de 90%, vazão Q710, vazões de referência para os diversos processos, né? E as curvas de permanência para calcular essas vazões de permanência. As estações fora do curso d'água, né, eu vou citar aqui o monitoramento de chuvas, principalmente, e o monitoramento de água subterrânea, que é muito restrito na ANA, né? A gente monitora a água subterrânea, lembrando que no Brasil as águas subterrâneas, por lei, pela Política Nacional de Recursos Hídricos, são de domínio dos estados, né, mas nós incentivamos e monitoramos, temos alguns postos de monitoramento para avaliar, né, a interação entre o escoamento superficial e subterrâneo, onde as características do solo assim exigem, né? Então, aquíferos kársticos, por exemplo, onde há uma forte interação entre o escoamento de base e o escoamento de água subterrânea, né, para a gente entender melhor e fazer melhores previsões desses escoamentos de água superficial, é que a gente monitora aí as águas subterrâneas, mas muito restrito. Bom, eu falo aqui em Rede Hidrometeorológica Nacional, e esse termo, ele está citado na lei de criação da ANA, lá de 2000, a Lei 9984, mas a gente nunca escreveu, né, até o final do ano passado, o que seria essa Rede Hidrometeorológica Nacional. Ela nunca tinha sido institucionalizada. Qual é o papel, quem integra essa rede, quais são essas redes que integram a Rede Hidrometeorológica Nacional, né, qual é o papel da ANA, qual é o papel de cada um dos atores que operam essas redes, e a gente conseguiu fazer isso, né, é uma organização que a gente conseguiu registrar por meio de uma resolução que foi publicada no final de 2024. E ali, de acordo logo com o artigo 1º dessa resolução,
definida a Rede Hidrometeorológica Nacional, RHN, como uma rede de estações hidrológicas mantidas por instituições públicas e privadas, voltada para a geração contínua de dados representativos, ou seja, representam o comportamento hidrológico de uma determinada área, uma determinada região, de forma significativa, e dados confiáveis sobre recursos hídricos situados em território nacional, território brasileiro, sob coordenação da ANA, que a ANA coordena essa rede por lei, nos termos do inciso 13 da Lei 9984 de 2000. E objetiva a geração de séries de dados para fomentar a elaboração dos estudos diversos, o suporte ao acompanhamento e previsão de eventos críticos, a apoiar as ações relacionadas à segurança de barragem, ao dimensionamento de infraestruturas, seja elas hídricas ou não, porque até o telhado da nossa casa a gente precisa de dados de chuva para dimensionar bem, Então, indiretamente, todo cidadão brasileiro ele se vale dos dados do monitoramento hidrológico, subsidiar o planejamento dos setores econômicos, como energia, agricultura, navegação e vários outros, fomentar a ciência e a inovação, porque, sobretudo no que diz respeito a processos, equipamentos, para que a gente possa fazer, e voltando para a área de monitoramento hidrológico, para que a gente possa fazer mais com menos esforço, a integração das redes de monitoramento hidrológico foi um ponto que foi apontado aqui na palestra de abertura pelo colega do MCTI, sobretudo a integração das bases de dados, e aí avançando para a integração das redes, para a gente otimizar isso, a padronização dos processos envolvidos no monitoramento hidrológico para que os dados sejam intercomparáveis. De acordo com a resolução que eu citei, a Rede Hidrometeorológica Nacional ela pode ser dividida em 4 grandes grupos. Então, a gente tem a rede de responsabilidade direta da ANA, que é voltada à gestão de recursos hídricos em escala nacional, tudo questão de escala, e ela é operada, coordenada pela ANA, e operada em parceria com o Serviço Geológico do Brasil, em sua maioria, em sua maior parte, que é a CPRM. A ANA ela não opera diretamente estações hidrológicas. Ela faz isso por meio de parcerias, e o maior parceiro é o Serviço Geológico do Brasil, que já fazia isso antes da ANA. Então, o Serviço Geológico do Brasil, que opera cerca de 80% dessa rede de responsabilidade direta da ANA, que é custeada pela ANA, em que a ANA empreende maior esforço de monitoramento em termos de pessoal e recursos, e uma pequena parte dessa rede é operada por contratadas, empresas privadas que são contratadas, ou outras instituições em parceria, como alguns estados, algumas instituições estaduais que operam a rede de responsabilidade da ANA em regime de parceria. Nós temos as redes cooperadas, que são redes operadas por outras entidades públicas, e que a ANA ajuda de alguma forma, por meio de incentivos, apoio técnico, capacitação e outros tipos de incentivo. E aqui eu posso citar nessa rede, dentro dessas redes cooperadas, que são regidas por instrumentos de cooperação específicos, eu posso citar a rede hidrometeorológica dos estados da federação. Então, a ANA incentiva, por meio de programas de pagamento por resultados, o monitoramento fluviométrico e pluviométrico, e a Rede Nacional de Qualidade da Água, porque a ANA e os estados têm missão comum de monitoramento de qualidade da água. Essa rede, que foi instituída em 2013, ela já nasceu integrada, diferente da rede pluviométrica e fluviométrica de responsabilidade da ANA, que tem mais de 100 anos, e cada órgão foi... na verdade, diferente da Rede Hidrometeorológica Nacional, que a gente tem um desafio para a integração, mas essa rede de qualidade da água, ela nasceu integrada, é operada pelos estados, mediante o incentivo financeiro e de capacitação e estruturação fornecido pela ANA no âmbito de um programa que chama Qualiágua. Nós temos a rede dos setores regulados, são as estações hidrológicas que são operadas por entidades que são reguladas pela ANA, a exemplo do setor elétrico, que faz esse monitoramento e disponibiliza os dados
e faz isso por força regulatória da ANA e da ANEEL, uma resolução conjunta, ANA e ANEEL, e redes voluntárias, que são outras instituições, né, que operam redes de monitoramento, que não são custeadas pela ANA, não tem incentivo direto da ANA, né, mas que, por diversos motivos, realizam esse monitoramento e disponibilizam esses dados, né, seguem padrões mínimos de operação e manutenção e disponibilizam, compartilham esses dados por meio do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, que é o SNI. Essa rede hidrometeorológica nacional ela é muito antiga, mas ela está em constante modernização na medida em que o orçamento permite, como o colega aqui colocou. Né? Então, os primeiros registros de chuva eles surgiram ainda no século retrasado, lá na década de 1890, né? E na medida em que o tempo passou, no século passado, a gente evoluiu nesse monitoramento de chuva, de níveis e de rios, de vazões e de qualidade da água. E essa rede foi se modernizando, a gente foi ganhando produtividade nesse processo, na medida em que a tecnologia avançou e a gente conseguiu monitorar vazões, por exemplo, a partir da década de 2000, anos 90, talvez, monitorar vazões por medidores automáticos, medidores acústicos. Né? A partir dos anos 2000, a gente conseguiu, na parte de qualidade da água, fazer de forma mais expedita esse monitoramento dos parâmetros básicos de qualidade da água por sondas multiparamétricas, né? E essa rede e toda essa evolução tecnológica nos permitiu ganhar produtividade e aumentar aí o número de estações e aumentar o tamanho dessa rede. Aqui eu estou falando da evolução da rede de responsabilidade direta da ANA, tá? Não é toda a rede hidrometeorológica nacional, como vocês vão ver mais para frente. Essa rede de responsabilidade da ANA direta, ela é composta hoje mais ou menos por 4.800 estações entre pluviométricas e fluviométricas. Então, a ANA, ela opera, na verdade, ela coordena a operação dessa rede desde 2000, mas essa rede é muito mais antiga e vinha sendo operada por outras entidades antes da ANA, como a ANEEL, o próprio Serviço Geológico, né? O DENAI era responsável por o extinto DENAI era responsável por essa rede, mas nós herdamos essa rede e continuamos operando e tentando integrá-la, né, essa rede de responsabilidade da ANA, com as demais redes de monitoramento que compõem a rede hidrometeorológica nacional. Em termos de dimensões, a rede hidrometeorológica nacional, nós temos inventariadas no nosso sistema de informações sobre recursos hídricos, mais especificamente o portal Hidro. Mais de 23 mil estações de monitoramento hidrológico, a rede de responsabilidade da ANA, aproximadamente 4.800 estações, e do setor elétrico, 2.100 estações. O que é interessante a gente olhar aqui na cobertura espacial? Que, em termos de rede hidrometeorológica nacional, a maior cobertura ela está aqui nas regiões mais povoadas, né, ao longo da costa, ao longo do litoral. Maior lacuna, região centro-oeste e região amazônica, justamente pelas dificuldades logísticas para fazer esse monitoramento. Né? Essa rede de responsabilidade da ANA, né, é uma curiosidade, né, a maior parte dela ainda é convencional, né, ela não é automática, não é telemétrica. Né, mas essa rede aqui do setor elétrico, né, que o setor elétrico monitora por força regulatória da ANA e da ANEEL, ela é completamente automática quando eu falo de monitoramento de chuva e nível dos rios. Né, e os dados chegam à sociedade com maior tempestividade. Então, e o setor elétrico ele tem mais estações automáticas do que a própria ANA, que tem aí cerca de 700 estações dessas 4.800 que são automáticas. Por que não é tudo automático? Principalmente por questão de custo, né, e esforço para tratar o dado em tempo real. A Rede Nacional de Qualidade da Água, isso aqui já aumentou um pouco, tá, que é aquela rede que é monitorada diretamente pelos estados, com o apoio, com o incentivo da ANA, ela perfaz aí, hoje, aproximadamente 3.000 estações, e são monitorados os diversos parâmetros de acordo com a capacidade do estado, desde parâmetros básicos de sondas multiparamétricas até parâmetros mais complexos monitorados em laboratório.
físico-químicos e microbiológicos. E aí eu já vou falando um pouco dos desafios, né? E o primeiro desafio, ele começa já na operação da rede hidrometeorológica, das estações de monitoramento hidrológico, porque o Brasil ele é um país de dimensões continentais. Então, quando eu falo de monitoramento de rios, eu estou falando de rios de vazões da ordem de centenas de metros cúbicos por segundo até centenas de milhares de metros cúbicos por segundo lá na região amazônica. Então, eu tenho que monitorar desde o semiárido até um rio de médio porte, lá no centro-oeste, até os rios de grande porte, como os rios de grande caudal, como os rios da região amazônica. E, de acordo com as características desses corpos hídricos, eu vou ter equipamentos específicos para monitorar a vazão, né? Os processos empregados são diferentes, né? A logística empregada é diferente, tem local que eu só chego de avião, tem local que eu só chego de barco, né? Tem locais que são mais fácil acesso, né? Mais perto ali dos estados do Norte e Nordeste, mas a Amazônia é mais complicada. E o desafio muito grande, que é a capacitação de todas as equipes de monitoramento em todos esses processos e equipamentos envolvidos na operação da rede hidrometeorológica. Então, para rios de pequeno porte, por exemplo, defluência de reservatório, de açudes, né? Por que eu falo muito em açude? Porque é onde há fonte segura de água para os diversos usos na região semiárida do Brasil, né? Porque os rios são intermitentes. E, para eu fazer a gestão do reservatório, uma variável importante é a vazão que está saindo dele, a defluência. E que, pelas características lá dos rios de semiárido, é muito difícil eu monitorar por método tradicional, que é estação hidrológica com régua e curva-chave. Fica muito impreciso. E aí eu tenho que lançar mão de estruturas hidráulicas como vertedouros. E aí eu preciso calibrar esses vertedouros para ter uma informação adequada, né? Tem rios que eu tenho que fazer a medição, posso fazer a medição aval, outros não, pelas suas características, porte, e aí eu tenho que usar um medidor embarcado, né? E outros de maior porte ainda, né? Como os rios da região amazônica, que não é só o medidor que vai embarcado, vai todo mundo, né? Os equipamentos, as pessoas e etc. Os tratamentos de dados, além do medidor acústico. Falei aqui antes, né? O principal parceiro na operação da rede hidrometeorológica de responsabilidade direta da ANA é o Serviço Geológico, que tem capilaridade para fazer esse monitoramento, diferente da ANA, que não tem nem quantitativo de força de trabalho, né? Nem é esse espírito da ANA, né? E a ANA não tem escritórios regionais, a ANA ela é sediada em Brasília, só tem aquele escritório lá, mas o Serviço Geológico tem histórico, tem tradição e monitora já há mais tempo, e ele é o nosso parceiro, né? Em alguns territórios, como a Amazônia Ocidental, né? Aqui oeste leste de Santa Catarina, né? Aqui umas regiões de Minas e São Paulo, né? Uma pequena parte é operada por instituições estaduais ou empresas privadas. Eu não vou entrar muito nesses números, né, da rede hidrometeorológica, até pelo avançar da hora, mas... Falta quanto tempo? Tá bom, então vamos acelerar. Tá bom, então vamos acelerar. Mas eu queria falar um pouco de orçamento, né, porque esse é um outro desafio para a gente manter a operação do que a gente tem, né, pelo menos do que a gente conquistou, do que a gente evoluiu, para que não haja retrocesso. O orçamento da ANA para 2025, operar a rede hidrometeorológica de responsabilidade dela própria, é de 63 milhões, quando a gente estima que seriam necessários para operar com padrões mínimos, né, não estou nem falando de grandes aspirações, grandes anseios, grandes ampliações, mas operar o que tem com padrões mínimos adequados para garantir a confiabilidade dos dados, seriam necessários 100 milhões. Né, para aquisição de equipamentos, peças de reposição, treinamento de operadores, fiscalização, auditoria disso tudo, para garantir que o dado chegue para vocês com tempestividade e confiabilidade, seriam necessários aí 100 milhões, incluindo aí veículos, computadores e etc. E essa é uma realidade que vem dessa deficiência orçamentária, esse déficit orçamentário, ele vem aí de uns 3 anos para cá, né? 3, 4 anos para cá, em que o recurso
da agência ele vem sendo contingenciado. Não era, pela natureza de uma das principais receitas da agência para atividades finalísticas, o monitoramento hidrológico é o grande consumidor dessa receita pela sua própria natureza. Monitorar demanda muito recurso, quando a gente olha para as demais atividades da ANA, né? O segundo lugar é a tecnologia da informação, e esse recurso que era firme da ANA para a gente utilizar nas atividades finalísticas, principalmente monitoramento, ele vem sendo, de uns 3, 4 anos para cá, bloqueado, contingenciado e etc. Né? E alguns questionam até a legalidade, dada a natureza do recurso, que é pagamento pelo uso de recursos hídricos, questionam até a legalidade desse contingenciamento, mas ele, de fato, vem acontecendo e vem nos atrapalhando. Né? E vem nos atrapalhando muito. Bom, monitorar não é de graça, monitorar exige investimento, exige recurso, né? E é por isso que a gente tem que ter sempre atenção, e isso aí o meu colega Oswaldo Moreira falou aqui, do MCTI. Né? As estações hidrológicas, elas devem estar vinculadas a algum objetivo de monitoramento. Eu não monitoro porque eu quero, ou eu não monitoro por ele mesmo, por um fim em si mesmo, ou só para publicar um artigo científico. Eu monitoro para atender às necessidades da sociedade. E quais são elas? Né? O Brasil é signatário de vários acordos internacionais, então, isso foi falado também. Né? Eu preciso compartilhar os nossos dados com os países, com os estados e os demais países. Né? Eu preciso monitorar para subsidiar o planejamento e o monitoramento de eventos hidrológicos críticos de secas e cheias, os balanços entre disponibilidade e demandas hídricas para subsidiar a gestão de recursos hídricos, estudos, pesquisas e projetos, mudanças e tendências de longo prazo, sobretudo no contexto de mudanças climáticas, subsidiar a navegação, a segurança de barragens, a regulação de recursos hídricos e subsidiar também a qualidade das águas, na medida em que, para eu fazer uma modelagem de qualidade da água, não basta só o monitoramento do parâmetro de qualidade, mas eu preciso também da vazão para fazer a propagação. Né? Se eu não conseguir encaixar uma estação de monitoramento hidrológico, ainda que ela esteja lá há 100 anos, ainda que ela seja uma delícia de operar, porque é fácil acesso, ainda que a série dela esteja bonitinha, né, e seja uma série longa, se ela não atender a um desses objetivos, tem algum problema. Eu posso estar gastando um recurso para algo que não está sendo usado para a sociedade. Né? Por isso que eu sou fã do planejamento ou da revisão do planejamento das redes hidrológicas, né, e isso a gente tem feito, é uma iniciativa estratégica da ANA, e que vem sendo conduzida pelo colega que está aqui na plateia, o Flávio de Castro, ali atrás, que veio me acompanhando. Né, e essa revisão da Rede Hidrometeorológica Nacional, né, ela tem seguido uma metodologia de gestão que é bem antiga, eu acho conhecida da maioria, que é o 5W2H, que é, nas siglas em inglês, a gente tem que identificar o porquê que eu estou monitorando, o que eu estou monitorando em termos de parâmetros de monitoramento, como é que eu vou monitorar, onde que eu vou monitorar, de que forma, aí eu falo da questão espacial, onde, quando que eu vou monitorar, qual é a frequência de monitoramento. Né? Tem monitoramento, né, dependendo do objetivo, que eu preciso que o dado seja coletado e seja disponibilizado aí a cada 10 minutos. Tem outras finalidades que não exigem tanta tempestividade. Por que isso é importante? Porque isso implica no quanto que vai custar, no custo. Né? Eu preciso avançar aqui nesse planejamento e buscar a integração de redes de monitoramento, né? E aí eu falo de integração mesmo, uma rede integrada, né, em que vários atores operam dentro da nacional, mas que esses dados sejam todos disponibilizados à sociedade e que, de forma otimizada, né, com menor custo, a gente consiga suprir os dados necessários para os diversos usos. Né? Isso além do mais básico, que é a integração das bases de dados, como o colega do MCTI falou. Eu preciso de fazer essa integração para otimizar os recursos que eu faço, que eu aloco no monitoramento, ainda mais num contexto de restrição orçamentária, e a gente contou, né, como ponto de partida, talvez, para fazer essa revisão da Rede Hidrometeorológica Nacional, com uma consultoria do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, né, e que nos trouxe o conceito de rede hidrometeorológica de referência, nacional de referência,
e que nos ajudou a identificar aquelas estações que são mais estratégicas, mais valiosas, que atendem a mais objetivos, né, e que têm maior necessidade de disponibilização tempestiva de dados e que, por isso, ensejam aí, são prioritárias para a gente despender esforços, né, nas melhores práticas de operação, manutenção e instrumentalização. Quando o recurso não é infinito, é pouco, a gente tem que aprender a priorizar. Ixi, não foi. Temos um plano de revisão dessa rede hidrometeorológica, né, em função de recortes espaciais, que pode ser a bacia hidrográfica ou uma área diferente da bacia hidrográfica, mas que é operada por um determinado agente operador, né, são diversos recortes, e a gente criou aí um cronograma de revisão até 2027 ou 28, da rede hidrometeorológica nacional em todo o território. A gente faz a proposta inicial, discute com os atores que operam essas redes e chega aí e divide essas responsabilidades. O que vai ficar com a ANA, quem que vai monitorar o quê, né, o que vai ficar com o Estado, o que vai ficar com outras instituições, para que a gente faça esse monitoramento de forma otimizada. E o cronograma de revisão dessa rede foi estabelecido com base numa análise multicritério, né? Por exemplo, dentre os critérios aqui, não vou citar todos, mas são trechos de especial interesse para a gestão de recursos hídricos definidos pela ANA, ou estações que atendem a locais mais vulneráveis a cheias, ou ações de monitoramento que estão previstas nos planos de recursos hídricos no curto prazo, e etc. Tá? E aqui um exemplo, já que a gente está no Vale do Paraíba do Sul, né, aqui um exemplo de uma rede que foi revisada em 2020 para 2021, juntamente com os demais atores, os estados que operam essas redes. E aí, um dos produtos são mapas como esse, identificando aqui da rede da ANA, né, o que vai ser mantido, o que vai ser desativado porque não atende, né, a gente não conseguiu identificar objetivos de monitoramento, ou porque tem duplicidade de monitoramento com outros agentes, o que a gente precisa instalar em termos de suprir lacunas, né, o que precisa telemetrizar, o que pode ser uma estação convencional. E, bom, diante dessas restrições orçamentárias, a gente ainda assim a gente tem buscado avançar, né, por meio e um avanço recente foi por meio do desenvolvimento, junto com o Serviço Geológico, de uma plataforma interna, que é o SGIH, é um sistema, uma aplicação, que nos permite ter informações das variáveis medidas pelos hidrotécnicos em campo, né, principalmente vazões, seções transversais, né, medidas pelos hidrotécnicos, e também das manutenções realizadas pelos hidrotécnicos em campo, e a gente ter essas informações em tempo quase real. Algo que durava aí meses, a gente já tem possibilidade de ter informações já com defasagens em dia. Mais 3 minutos? 3 a 5? Tá bom. Isso, só para concluir. Então, vamos lá. Uma outra aplicação é o HidroObserva, né? Essa daí permite ao observador, naquelas estações convencionais, fazer o registro de níveis de reservatórios e rios por meio de uma aplicação, e esses dados são transmitidos via celular e chegam à ANA de forma mais tempestiva do que costumava chegar em estações convencionais. Na Amazônia, isso podia durar até 6 meses para chegar. Hoje, já tem a possibilidade da gente reduzir esse tempo, talvez para 1 semana, né, ou até menos. Os dados hidrológicos, eles são disponibilizados no SNI, no portal do SNI, de forma gratuita. Os portais aqui de disponibilização de dados da ANA, o HidroWeb, permite o acesso ao download de dados de forma restrita para qualquer cidadão, qualquer pessoa, né? O Hidrotelemetria, né, que disponibiliza os dados em tempo real, o HidroWeb Mobile, que pode ser baixado por qualquer loja de aplicativo, Apple e para Android também, né, e permite também a gente ter acesso aos dados telemétricos das estações telemétricas nos aparelhos celulares. Sistema de acompanhamento de reservatórios do setor elétrico, com dados monitorados pelo próprio setor. O HidroSat, que é um monitoramento por estações virtuais,
né, por imagens de satélite, por sensores em satélites, monitoramento de parâmetros de qualidade da água e monitoramento de altimetria. Isso é muito útil, principalmente aqui na Amazônia, que a gente não consegue acessar, é mais difícil o acesso físico, a gente implanta essas estações virtuais. Serviço para transferência rápida de grandes volumes de dados, né, para aqueles usuários que necessitam, como o setor elétrico, o próprio ONS, para o planejamento da operação do Sistema Elétrico Nacional, e compartilhamos em plataformas da Organização Meteorológica Mundial, como essa RUS Plata, e a UTCA, que é a Organização do Tratado da Amazônia, Cooperação Amazônica, também tem uma plataforma que a gente compartilha os nossos dados, como os países amazônicos também compartilham. Tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de publicações que usam esses dados hidrológicos. Uma muito recente foi o impacto das mudanças climáticas no Brasil, que foi lançada o ano passado, né, com algumas perspectivas de alteração das vazões dos rios em função de cenários de redução ou de aumento da intensidade das precipitações ou redução da precipitação acumulada. Tem local aqui que vai ter uma redução de 40% das vazões dos rios, monitor de seca, né, plataformas desenvolvidas por universidades para mostrar o estado hidrológico dos rios, se está seco, se não está, se está acima da média ou muito abaixo. Sistemas de alerta, como esse sistema de alerta desenvolvido e previsão pelo Serviço Geológico. E aqui que tem mais a ver com vocês, agora terminando mesmo. Qualidade da tomada de decisão, ela depende da confiabilidade e da tempestividade que esse dado chega para a sociedade. Por isso que os processos, desde a observação, medição, transmissão e análise dos dados em tempo, sobretudo em tempo real, disponibilizados à sociedade por meio de sistemas amigáveis, né, isso vem sendo preconizado pela Organização Meteorológica Mundial e que a gente também participa e precisa seguir. Temos um centro de instrumentação e logística na ANA, né, que nos permite, além de controle dos equipamentos e materiais usados na atividade de monitoramento hidrológico, né, nós fazemos também testes de funcionamento desses equipamentos, né, para subsidiar a aquisição e remessa para campo, né, prospectamos novas tecnologias e, quando possível, realizamos aí pequenos reparos, economizando para o erário público, né? E avançando na manualização também, manuais técnicos, como de medição de vazão de descargas em grandes rios, um manual que foi lançado aqui, por exemplo, o ano passado, que foi de serviços topobatimétricos aplicados à rede hidrometeorológica nacional. Tem um que está para sair, no Prelo aqui, que é a medição de vazão, técnicas e procedimentos para medição de vazão com medidores acústicos, e tem um outro que deve ser elaborado para esse ano para o ano que vem, em parceria com uma instituição de São Paulo, que é o IPT, que é o Manual Orientativo para Projeto, Instalação e Operação de Sistemas de Medição de Vazões de Água em Superfície Livre, né, com orientações até para a calibração dessas estruturas. É isso, desculpa aí ter passado o tempo, mas obrigado. Muito obrigado, senhor Wesley. Nós agradecemos, então, a sua participação. Antes de chamar a nossa próxima convidada, a senhora Isabelle, nós temos, então, um Media Code, né? Logo após, então, todas as apresentações. Basta, então, os senhores apontarem a câmera do celular para terem acesso às apresentações diretamente nos seus aparelhos de modo offline. Então, é muito importante vocês terem esse super app. Um complemento, senhor Celso. Gente, esse super app é um app de quarta geração. Ele reúne não só as apresentações, mas vocês perceberam que nós estamos gravando. Então, logo nós tenhamos os vídeos, automaticamente será gerado um link que vai aparecer no celular de vocês. Mas tem um detalhe. É muito importante vocês baixarem o app, porque todas as apresentações, aqueles que tiverem interesse, evidentemente, ficarão no celular. Mas se não tiver o app, não basta baixar, porque depois ele some. Aí, toda e qualquer apresentação que aparecesse esse nosso Media Code, ele já fica hospedado e vocês poderão assistir quantas vezes forem necessários, se assim desejarem, inclusive com o vídeo posteriormente. Vocês vão ver a apresentação do
no Dr. Wesley dentro do celular. Tá bom? Então, façam a experiência, é muito legal. E todo final de apresentação nós teremos um Media Code para vocês capturarem. Muito obrigado, senhor Celso. Realmente é importantíssimo, então, os senhores baixarem esse super app. Então, vamos dar continuidade. Nossa próxima convidada, a senhora Isabelle, onde, então, terá 30 minutos para a apresentação. Obrigada. Tá bom. Obrigada. Bom dia a todos. Antes de partir propriamente dito para a minha apresentação, vou só falar um pouquinho sobre o INPE. O INPE é uma unidade de pesquisa vinculada ao MCTI. Ele possui duas grandes áreas finalísticas, uma para a parte espacial, desenvolvimento de satélites, e uma da parte ambiental, que engloba toda a parte meteorológica e também ambiental. Então, a gente tem um centro de previsão do tempo e estudos climáticos, que hoje é responsável pela disponibilização, desenvolvimento e disponibilização dos modelos numéricos de previsão de tempo, clima e mudanças climáticas. Temos dentro dessa coordenação também ambiental todo o monitoramento de desmatamento, a parte de queimadas, então tem grandes programas envolvidos. E eu especificamente vou falar sobre um pequeno trecho, vamos dizer assim, do INPE, que é uma previsão mais imediata para os próximos minutos a horas e que faz uso de todos esses dados que têm sido mencionados, e para a gente é de extrema importância não só ter essa informação de maneira rápida, mas também de qualidade. Então, é extremamente importante essa certificação da qualidade das informações que estão sendo disponibilizadas. Então, ao longo da minha apresentação, é um pedacinho pequeno, vamos dizer assim, do INPE, que engloba todas as outras áreas, grandes áreas. Eu vou colocando a importância e de que forma e quais os dados que a gente faz uso nesse monitoramento mais a curtíssimo prazo. Então, eu vou falar um pouco sobre o nowcasting. Não vou entrar em detalhes tão técnicos de como ele é feito, mas uma visão mais geral e da importância que temos dos dados. E como o INPE está atuando nesse monitoramento, nesse desenvolvimento do nowcast para o país. Então, só de forma a conceituar, né, eu acho que ele só desligou aqui. Desculpa. Eu acho que estou apontando. O nowcast, o grande produto dele, ou vamos dizer assim, o objetivo final é a emissão de alertas voltados a tempo severo. A gente define tempo severo como ocorrências de granizo acima de um determinado 2 centímetros de diâmetro, rajadas de vento intensas superiores a 80 km por hora, chuvas maiores que 40 milímetros em 1 hora e qualquer que seja a ocorrência do tornado. Tá? E esse monitoramento, claro que ele precisa começar dias antes do que essas 2 horas que contemplam efetivamente o nowcast. Aqui, só de forma ilustrativa, a gente tem uma imagem de um granizo, esse 2022. Mais para o final da apresentação, eu vou mostrar um mais recente, que bateu recordes de acordo com a base que a gente tem de informação, que é de 2018 para cá. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do tempo severo no Brasil, né? A gente, às vezes, acha que tornados, eventos intensos só ocorrem nos Estados Unidos, mas ocorre no Brasil com uma certa frequência, mas que exige o monitoramento e uma coleta dessas informações. Existe uma plataforma de registro de tempo severo no Brasil, que foi criada em junho de 2018 e mantém atualizado todos os relatos de tempo severo, voltado para granizo, tornados e ventos intensos. Eles têm uma plataforma que é possível solicitar esses dados, tá? E eles fazem toda essa coleta de informação desde 2018, então sim, é possível verificar que temos tornados no Brasil. Tá? À esquerda é um mapa desde 2018 até janeiro de 2025, e o mapa da direita é só um preliminar desse ano, de janeiro. E com base nessa informação, nessa coleta de informações que vai
além das informações de instrumentos, mas também de observadores voluntários, é possível a gente criar uma série de estatísticas com base nessas informações. Então, aqui é só alguns desses exemplos. Como eu mencionei ali no meio, a gente tem o relato de granizo, que aconteceu agora em fevereiro, em Taquaral, no São Lourenço do Sul, em torno de 14,3 centímetros de diâmetro o granizo. Então, esses são exemplos de estatísticas que podem ser feitas e que todos os dados das estações são importantes também, principalmente na parte dos registros de velocidade do vento. Eu vou mostrar depois uma outra base que é para chuva intensa. Agora, falando ainda um pouco sobre a importância desse tipo de monitoramento aqui para o país, vou mostrar só 2 casos significativos. Um recente, agora de outubro de 2024, foi aqui em São Paulo. Tivemos um evento bem significativo na região metropolitana de São Paulo, que deixou um evento mais de vento intenso, vários dias sem energia em vários bairros da cidade, e tivemos, inclusive, algumas fatalidades associadas. Um outro evento significativo é São Sebastião, 2023, foi próximo ao evento de Petrópolis, também já mencionado. Então, a gente sabe que não é a chuva, como o Oswaldo falou, só a chuva que vai causar o desastre, é uma combinação de fatores. E quando essa combinação de fatores acontece, é extremamente importante a comunicação com a população e a conscientização do que deve ser feito nesses momentos. Então, aqui só explicando o que é o nowcast, eu falei daquela previsão de curtíssimo prazo, até 2 horas, mas que a gente precisa de um tempo de preparação e de entendimento das informações. Então, a gente começa com a questão mais que a gente chama de preconvectiva. Eu acho que aqui. Dias até 48 horas antes é possível fazer a previsão de possibilidade de tempo severo. E ao longo do dia você ir monitorando o que está acontecendo, o desenvolvimento, a gente chama de fase de iniciação. Esses sistemas que vão se desenvolvendo e intensificando, eles vão atingindo as fases de maturação e é possível fazer previsões, extrapolações. E recentemente a gente inclui uma outra etapa, que é uma etapa de verificação. Essa etapa de verificação a gente também faz uso e é necessário muitos dados para fazer a validação de todo esse processo. Eu coloquei aqui um próximo slide seguindo essa questão das fases, identificando todos os dados que a gente faz uso ao longo delas. Nessa fase pré-convectiva, não tem como o modelo matemático, como mencionado pelo Oswaldo, ele faz uso das condições iniciais, ele faz uso dos dados de superfície. Para entrar nesse modelo, você tem as equações matemáticas trabalhando para poder ter as previsões. Então, sem essa informação de qualidade das estações de superfície e altitude, os nossos modelos não terão uma boa previsão. E também toda essa questão da avaliação dos modelos também são feitos usos de dados. Então, os dados, diria não só no INPE, mas eu acho que em grande parte da meteorologia, das pesquisas, eles são de extrema importância. E ter essas informações fáceis de acesso e calibradas são essenciais. Então, nessa fase, a gente também usa dados de radares e satélites meteorológicos, os modelos numéricos, como eu mencionei, mas que fazem uso desses dados. Na parte da iniciação, propriamente dita, quando o nowcast começa a ser feito, o importante são os dados de satélites, descargas elétricas, inicialmente. Depois, essas informações elas começam a aparecer nos radares meteorológicos e a gente consegue ter informações mais precisas de como que está o desenvolvimento daquele sistema, para que sejam feitas as extrapolações, que são métodos, são softwares que utilizam dados de radar, satélite, descargas elétricas. A gente também precisa de dados, com grande confiança. E também na etapa de verificação. Então, eu diria que a gente faz uso de dados de ponta a ponta do processo. Aqui só mencionando um pouco como que qual que é o papel do INPE, o que o INPE tem feito nessa questão da previsão. Acho que é importante mencionar que a gente tem escalas de tempo de previsão. Então, quando se faz uma
previsão nacional, a lei das condições, você vê algo que precisa ser olhado para o país inteiro, mas que você não consegue ter definições, detalhes precisos do que vai acontecer em cada região. O Nowcast a gente menciona que é um zoom sobre uma região, onde você precisa olhar com mais detalhes todas as informações. Tá? Então, desde 2018, na verdade até antes, já existiam o projeto Chuva. Ele começou em 2010, é um projeto que envolveu diversos experimentos de campo. Então, eu também, vamos dizer assim, fiz uma parte de metrologia quando a gente instalava os instrumentos e fazia toda a avaliação da qualidade daquela informação. Tivemos, na época, instrumentos, os disdrômetros, que eram pouco utilizados, que a gente precisava entender qual que era a calibração. Eu, em alguns momentos, eu fiz uma parte metrológica, até da gente desenvolver um equipamento. A gente jogava esferazinhas para ver se ele estava medindo de forma correta, ou pelo menos significativa, as medições. Então, ao longo desse projeto, a gente aprendeu bastante. Ele percorreu várias cidades do país para realizar coleta de informações, e essas coletas de informações, elas são bases para pesquisas que tentam entender como que são os processos de formação e intensificação das nuvens no país e, assim, modelar de forma melhor. Então, esses experimentos de campo duraram até 2018. Em 2016, a gente teve propriamente a criação de um grupo de Nowcast no país, onde a gente começou a desenvolver manuais de como deveria ser feito, os produtos que deveriam ser usados, o desenvolvimento de uma página que integrasse todas essas informações, e iniciamos os treinamentos. Em 2022, a gente instituiu um comitê científico de Nowcast, justamente para tratar prioritariamente das questões de dados que são necessários para o monitoramento. E nós produzimos um documento em 2023, Diretrizes para a Implementação do Nowcast no país. Também em 2023, a gente criou o programa de Nowcast no INPE, o qual eu coordeno. E daí, então, a gente tem desenvolvido produtos e conseguimos também recentemente 2 vagas no concurso público para intensificar ainda mais. Então, aqui só a questão da instituição do comitê científico. A gente teve por atribuição, como uma primeira etapa, a avaliação dos dados observados. Então, a gente avaliou toda a rede de radares meteorológicos que o INPE tem acesso. Então, a gente fez um trabalho de olhar os dados brutos, identificar possíveis problemas, sugerir correções, entrar em contato com cada uma dessas instituições, assim como vocês mencionaram, as redes de sensores de superfície, pluviômetros, entre outros, precisam de uma calibração e de uma padronização. A rede de radares não é diferente disso. E a gente tem redes de diferentes instituições, cada uma com seu formato, cada uma com um fornecedor diferente. Então, os dados têm características diferentes. Então, a gente fez um trabalho para aqueles dados que a gente não era o objetivo inicial do comitê, mas a gente achou que, como é um dos principais dados utilizados no monitoramento, era necessário fazer essa avaliação de qual a qualidade dessa informação. Infelizmente, nem todos os dados, nem todas as instituições já aplicaram as sugestões que foram propostas, mas a gente está trabalhando nisso. E, claro, o que a gente quer é que a gente tenha otimização das estratégias, uma calibração e melhoria nas estimativas de precipitação. Afinal, ninguém quer utilizar dados que não estejam bem calibrados. Temos a questão da modelagem numérica. Então, foram levantadas algumas necessidades. E, de novo, a gente não consegue startar nossos modelos numéricos sem uma base de informações qualificada. A questão dos alertas que são enviados e algumas definições. Então, os especialistas que estavam no âmbito desse comitê também abordou essas questões associadas às definições. A gente observou que há algumas divergências em conceitos. Então, a gente colocou lá o que aquele grupo entende por tempo severo e como que
os alertas poderiam ser feitos. Esse é aquele último item de verificação. Volta de novo a importância de todos os dados, de toda a rede de observadores voluntários também que nos ajudam nessa questão das medições dos granizos, relatos de tempo severo. E existe também um trabalho que é feito pós-evento usando satélites ambientais, em que a gente consegue identificar algumas assinaturas de eventos como tornado ou alguma microexplosão. Eles provocam algumas características, algumas assinaturas em superfície, principalmente quando você tem, às vezes, alguma mata, alguma área de vegetação, e você consegue identificar como que foi o padrão de vento naquele local. A gente também teve uma componente da parte de capacitação, então foram promovidos vários webinars, e a gente tem feito também alguns treinamentos. O ano passado fizemos 2 treinamentos de Nowcast ao longo do ano. Um treinamento no CEPAN, na Conferência Pan-Americana que ocorreu em São Paulo em agosto, e um treinamento em dezembro, que aconteceu de forma presencial no INPE. Esses treinamentos, principalmente o do final do ano, voltado para meteorologistas que atuam em centros operacionais ou que têm por finalidade de fazer Nowcast operacional. E com todos esses processos, principalmente voltados para a questão das diretrizes para a implementação do Nowcast, o que a gente espera, né? É ter procedimentos padronizados, dados calibrados, corrigidos. A principal, vamos dizer assim, atuação nossa é nessa parte dos radares meteorológicos, que necessitam de ajustes. Muitos eles vêm com configurações de fábrica e que não são adequadas para o local, para o que a gente precisa. Então, precisam de alguns ajustes. O Nowcast, ele precisa ser regionalizado, é um sistema, vamos dizer assim, que requer uma quantidade muito grande de informações, de dados em tempo real, e que não dá para fazer para o país inteiro. A gente tem um país, como já falaram aqui, né, em dimensões continentais, com especificação, cada área ou cada região tem as suas especificidades e precisam ser consideradas. Porém, ele precisa ter, sim, uma governança mais nacional. A gente tem trabalhado muito nessa questão do desenvolvimento de produtos. A gente enxerga o INPE como não o instituto que vai realizar o Nowcast em real time, nesse monitoramento em tempo real, mas a instituição que vai capacitar profissionais, desenvolver produtos e disponibilizar uma ferramenta que possa ser útil para quem tiver interesse. Então, a questão da ferramenta operacional, todo o banco de relatos de tempo severo, também a gente tem trabalhado nisso. Como eu já falei, a capacitação. Aqui, só mostrando rapidamente alguns produtos que têm sido desenvolvidos. Então, aqui a gente tem um mapa com uma rede de estações diárias e horárias que o INPE recebe. A gente não recebe todas as redes de estações que são, às vezes, proprietárias, tal, mas as grandes redes nacionais a gente recebe. As estações, vamos dizer assim, mais de altitude, né, os pontos que têm lançamento de rádio-sonda. Essa é a dos sensores de descarga elétrica da Earth Network, Total Lighting Network. Esses são os radares que o INPE também tem acesso, né? Nós não temos acesso a todos os radares instalados no país hoje. Esse é um tipo de produto que a gente está desenvolvendo, que se chama uma mesoanálise. É justamente você ter informações das estações de superfície, METAR e várias outras informações de direção e velocidade do vento e temperaturas. E esse é um produto que precisa ser gerado horário, e que hoje a gente está com a dificuldade de atualização das informações, justamente por desse delay das informações. Esse é um outro produto que a gente tem desenvolvido e tem trabalhado. Eu mostrei anteriormente os pontos de lançamento de rádio-sonda, são informações extremamente importantes para a gente entender como que está o ambiente para desenvolvimento ou não de tempo severo, mas a gente só tem, na melhor das hipóteses, 2 lançamentos de radiosondagem por dia, e uma tentativa nossa é justamente usar os perfis do GOES, que aí você tem informações a cada 10 minutos para inferir algumas dessas variáveis.
mas a gente tem a limitação de um instrumento, que é quando a gente tem cobertura de nuvens. Esse é o produto de previsão probabilística de tempo severo, ele é feito diariamente para 24, 48 horas. Um primeiro produto a gente considera as possibilidades de granizo, tornado e ventos intensos, e um outro para chuvas intensas. São produtos separados, estão disponíveis no site do CPTEC. A gente tem trabalhado também com simulações numéricas em alta resolução, já utilizando o MONAN, que é o modelo comunitário, que está em desenvolvimento no INPE. Então, a gente já tem feito essas simulações e acompanhado as verificações. Espera-se que ainda esse ano a gente já tenha algumas simulações sendo disponibilizadas. Temos também um produto que combina vários dados e aqui junta satélite, radares e estações de superfície. Esse a gente requer toda a questão do controle de qualidade, de verificação, de como que estão esses dados, como combinar informações que são de instrumentos diferentes, então olham aquele evento de um ângulo diferente. Então, combinar todas essas informações não é simples, requer toda a questão do controle de qualidade. Aqui também é um outro produto com descargas elétricas, de identificação do que a gente chama de lightning jump, que é um salto na quantidade de descarga elétrica, que nos dá um indicativo de tempo severo. Essa é uma base que a gente começou a montar em 2023. Tá? Essa faz uso das estações de superfície e a gente pega todos os dados com precipitações acima de 30 milímetros em uma hora, extrai todas as informações do banco e valida se realmente aquela informação estava associada a um evento de precipitação realmente, ou se era algum erro associado. Então, a gente no INPE a gente faz esse trabalho de controle de qualidade das estações que a gente recebe. Tem um outro produto também que a gente disponibiliza, eu não vou mostrar ele aqui, mas é o MERGE. O MERGE é um produto de precipitação, de estimativa de precipitação, que combina a estimativa por satélite com estações de superfície. E a gente tem um produto horário e também um produto diário desde 2000, que é o tempo que a gente tem do satélite TRIN, depois continuado pelo GPM. Tá? Então, é um dado que está disponível, pode ser acessado tanto os produtos na página, como tem uma área para download dessas informações. E, inclusive, a gente, o ano passado, fez também um trabalho com o ONS nesse produto do MERGE, que a gente usou a base do ERA 5 para fazer uma reconstituição de precipitação desde 1940. Então, a gente tem também essas informações diárias desde 1940. Aqui é um outro produto que a gente está trabalhando no âmbito de uma dissertação, de uma tese de doutorado, que é envolvendo IA, redes neurais. O Lightning Cache é para previsão de raios para a próxima hora. Então, temos uma aluna que o ano passado já ficou 6 meses nos Estados Unidos para trabalhar com esse software, Lightning Cache. E a gente ela fez um fine tuning, um ajuste, né? Ela não retreinou toda a rede, ela fez um ajuste para o Brasil e mostrou um desempenho interessante. A gente já está com esse produto em pré-operação no INPE, já avaliando o seu desempenho. Esse é para o evento, um teste para o evento do ano passado, São Paulo. Então, os contornos são as probabilidades na próxima 1 hora de descargas elétricas, e esses coloridos são os acumulados, o que aconteceu efetivamente em termos de descarga. E, por último, esse é o meu último slide, falar um pouquinho só sobre a nova ferramenta que a gente está desenvolvendo, que vai integrar todos os dados de superfície, modelo, satélite, radares, e facilitar toda a questão do monitoramento e envio de alertas meteorológicos para tempo severo. Obrigada. Bom, Isabelle, agradecemos a sua apresentação. Aproveito aqui para agradecer também ao Wesley. Vamos passar agora
a terceira apresentação, eu vou, de maneira semelhante ao que aconteceu aos dois primeiros, deixar a última apresentação ser realizada e então abrimos as perguntas, né, para a plateia aí, para os três palestrantes. Então, gostaria de chamar aqui o Luiz Fernando Magnani de Oliveira, do INMET, né, que vai falar um pouquinho sobre desafios e perspectivas no monitoramento meteorológico. Por favor. Bom, parabenizando todos os apresentadores que me precederam, boas apresentações, mas como eu sou diretor interino do INMET e a minha expertise é muito mais de gestão do que técnica, eu não vou falar tão tecnicamente com vocês. Eu vou falar mais gerencialmente com vocês. Certo? Bom, essa é a nossa página atual, que está lá no INMET. 115 anos de vida. Aqui tem gente tão antiga que ainda chama INEMET. Já deixou de ser INEMET faz tempo, mas já foi INEMET. Então, mas é INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Então, o INMET tem 115 anos de história. Ano passado completamos esse efeméride com 3 grandes transições. Em 69, saímos do Rio de Janeiro, né? Em 1909, a gente era ligado ao mapa como um instrumento de medição de superfície dos eventos que afetavam, né, a perda das colheitas de café, o efeito sobre a cana, sobre a produção agrícola. Então, a gente observava esses eventos. Era esse o objetivo original do INMET à época. Passou-se o tempo, a gente vai participar do governo, está subordinado a um órgão de transportes. Depois voltamos para o mapa. Então, a gente tem uma personalidade tão forte, tão antiga, que o pessoal pensa que não está ligado ao mapa, mas ele é um órgão do mapa. E nós estamos com um moto, nosso moto é a questão do reestruturar para fortalecer. Então, a gente fez uma efeméride em 69, mudando para Brasília, e agora já estamos em outra fase de fazer uma outra transição. 50 anos depois, precisamos fazer uma nova transição. Sempre acontece isso com as estruturas. Isso foi feito com a ajuda dessa outra unidade que eu coordeno. Ou seja, eu sou diretor interino e eu sou o gestor da Coordenação Geral de Planejamento. Frente para trás. Vai, virei porque não estou sabendo fazer, não. Próximo mais um. Então, 1950, a gente cria, unifica os serviços meteorológicos no mapa, tinha vários estaduais. A gente cria distrito meteorológico, porque naquela época os instrumentos eram de mercúrio, bola de cristal, né, termômetro de mercúrio, termômetro de álcool, vidro, pipeta. Tinha que ter distrito, né? Não tinha nada muito não tinha medição remota. E a criação da OMM em 50 como um marco desse período. Próximo, de 50 a 2000, a gente cria essas etapas, né? Cria do grupo de trabalho misto de meteorologia, já conversando com quem precisava, regulamenta-se a profissão de meteorologista, cria-se a Comissão Nacional de Meteorologia e inicia o início da modernização da meteorologia no país. De 2001 até agora, a gente tem a implementação de modelos numéricos de previsão do tempo, né, que começam os primeiros esforços na década de 70, e a criação do INPE, CPTEC na década de 80, onde a gente já utiliza a observação não só com estações terrestres e de balões meteorológicos, mas começa a observar a atmosfera a partir de pontos elevados, com satélites de vários tipos, tanto geoestacionário quanto outros tipos de satélite. A gente também faz uma grande ampliação da rede de meteorologia e tem a criação da CMCH, que já foi citada aqui, em 2007. E também temos a consolidação das mudanças climáticas como um problema global. Sobre a CMCH, ela sempre foi um esforço de superar um problema crônico do Brasil, né? O Brasil tem dificuldade de coordenação governamental.
Cada vertical de ciência e tecnologia tem sua missão. A vertical de agricultura tem sua missão. A vertical de defesa tem sua missão. A vertical de saúde, que também gosta de dados meteorológicos para dizer que vai ficar onda de calor. O que vai acontecer num PS quando tem onda de calor? O que vai acontecer na rede pública de saúde quando você tem uma frente fria? Então, tudo isso altera cada vertical dessa. E coordenar tudo isso sempre foi um problema histórico no Brasil. Soluções padrão. Vamos fazer um sistema único. Alguns funcionam, alguns não funcionam. Então, mas sempre, como disse o professor Oswaldo Moraes, a boa vontade é o que nos une, né? Temos que nos unir na boa vontade para superar isso. E eu gosto de falar lá para a minha equipe que ado, cada um no seu quadrado. Mas não precisa ficar afastado. Né? A gente pode ficar pertinho um do outro sem fazer muita fricção. A ideia é não fazer muita fricção, mas dar um produto para a sociedade adequado, tempestivo e útil. Bom, sobre as estações do INMET, ela vem numa trajetória aí, né, crescendo na margem até 2020, certo? Chegando próximo de 150 a 160 estações, todas convencionais, o pontinho verde preto é convencional, e depois o verde, a partir de 2000, 98, 2000, com o PCT, com o OMM, a gente faz uma rampa bem interessante com estações automáticas. Então, agora nós estamos vivendo num universo de 700, já instalamos 747 estações e já reduzimos para 705 por conta de coisas que quem opera a rede no campo sabe como é que é. O boi passa por cima, o trator atropela, o PCC invade, entendeu? Nós temos várias estações meteorológicas que foram desativadas por atuação de milícia, certo? Na Bahia, no Rio de Janeiro, vai brigar, a gente vai lá na Polícia Federal e avisa, ó, invadiram. Mas lamento, não sou segurança pública, não dá para brigar com essa turma. Então a gente está com 705 estações na base e a gente pretende realmente evoluir. Mas vamos para frente. Próximo slide. No processo de reestruturar para fortalecer, a gente chegou à conclusão que o INMET vinha tendo um mapa, né? O nosso novo ministro, o ministro Carlos Fava, chegou à conclusão que a gente tinha que fazer um salto quantitativo e qualitativo. A gente estava com poucos meteorologistas. Vocês têm noção de quantos meteorologistas existem no quadro do INMET? Ativos. Não os aposentados, os que estão trabalhando. Em janeiro de 2025, 27. Quantos tem na China? 12 mil. 12 mil. No Serviço Nacional Meteorológico da China, são 12 mil servidores meteorologistas. Bom, vamos lá. Então, vamos fazer o quê? Não dá para pegar um orçamento todo novo e refazer o INMET. A gente fez algumas opções dentro do mapa. Certo? Então, a gente começou a fortalecer institucionalmente com a prática de atos colaborativos. Ou seja, o INMET para de ter departamento de pessoal, para de ter departamento de compra, para de ter esforço em departamento de gestão de ativos, para de ter esforço em departamentos não focados na atividade fim. Quem vai tomar conta disso é o mapa para vocês. Então, unificamos a folha de pagamento, regularizamos a execução contratual, transferimos a execução contratual para outra equipe, e aí o pessoal parou de estar voltado para essas atividades não associadas à finalística. Certo? Então, a gente faz todas essas questões aqui. E contratamos, alocamos 21 colaboradores temporários nas equipes de previsão de tempo e outras atividades, porque precisava suportar e garantir o serviço de qualidade que vinha sendo prestado, mas com muito esforço por parte dos 27 meteorologistas que ainda estavam no quadro. E aí fizemos uma avaliação da política pública, uma avaliação executiva, de acordo com o manual da Presidência da República,
de produção de dados e divulgação de informações meteorológicas. Foi aprovada ontem e está publicada no portal do MAPA desde ontem à tarde. Essa avaliação, ela informa todo o processo de planejamento que foi feito. Então, primeiro fizemos uma avaliação olhando todo o ecossistema de produção meteorológica do país sob o ponto de vista do MAPA. É a metodologia que é recomendada. Se fizer a mesma avaliação sobre a ótica do INPE, teremos um resultado ligeiramente diferente. Se fizermos uma avaliação sobre a ótica da ANA, teremos um resultado ligeiramente diferente. Contudo, o objeto de observação é o mesmo. Processo de produção de dados meteorológicos e divulgação de informações meteorológicas. Pode passar? Para resolver parte do problema, já em 2023, a gente conseguiu encaixar no CNI 80 vagas da carreira de Ciência e Tecnologia. Os 27 meteorologistas são do PGPE. Ganham PGPE, Plano Geral de Cargos do Executivo. E mais uma gratificação que equipara no nível básico a carreira de Ciência e Tecnologia. Mas no final da carreira eles não estão equiparados. Então são diferentes. Mesmas competências, tratamentos distintos. Coisas do governo federal, coisas de governos estaduais, coisas que vêm da história. Mas temos que tratar, temos que conviver com elas. Então estão chegando, assim que a LOA for aprovada, a gente está esperando que a LOA seja aprovada amanhã, todo mundo espera, né? Que a LOA seja aprovada amanhã, para poder dar início ao processo de admissão desse pessoal e treinamento rápido deles para trabalhar. Então, são 40 meteorologistas, 20 analistas de ciência e tecnologia para sustentar e desenvolver novos produtos. As nossas aplicações não têm a mesma característica do INPE, elas não são tão bonitas, elas são muito mais operacionais, são muito mais práticas. Não trouxe exemplos aqui, mas elas são voltadas para o agro, né? A gente precisa atender nosso cliente final. 18 analistas de ciência e tecnologia, de área MEI, que é para fazer toda a administração, que às vezes eu faço depois das 18 horas. Eu chego às 8 no INMET e saio às 20 horas, todo dia. 2 analistas de ciência e tecnologia voltados à infraestrutura tecnológica. Temos sala-cofre, tem servidor, tem supercomputador, e não tem um engenheiro eletricista para ajudar a manter isso, controlar o contrato de manutenção. E aí a gente também desenha e implanta um novo modelo operacional, tanto na parte de estrutura quanto na parte de pessoas. O que a gente fez? A gente extinguiu aqueles 6 distritos que existiam lá, que foram criados na década antes de 50. A gente extingue os 6 distritos, 4 polos que existiam no Brasil, para dar conta das 27 unidades da federação, e integra eles nas superintendências federais agropecuárias de todos os estados. Agora nós temos 27 unidades de apoio meteorológico, cada uma tomando conta do seu território, com a sua característica, com a sua dinâmica. Não adianta um cara de Brasília tentar entender a dinâmica de Manaus. Bota uma unidade de apoio meteorológico, um servidor do MAPA, voltado, treinado para trabalhar as estações do Amazonas. Mesma coisa Santa Catarina, mesma coisa Paraná, mesma coisa Mato Grosso do Sul, mesma coisa Mato Grosso, mesma coisa Goiás, Tocantins, e assim vai. O distrito de Recife dava conta de 9 estados. Não dava conta. Certo? Ou dava conta do jeito que dava, né? Então, quer dizer, a gente precisava, era um esforço maior. Estamos melhorando. A gente aproxima, integra essas atividades com o setor produtivo também, aproveita para integrar, aproximar com o setor produtivo, e racionaliza o custo de atividade administrativa. Porque os distritos meteorológicos, eles eram um prédio separado da cidade. Tinha a Superintendência Federal de Agricultura e um prédio de distrito meteorológico. Por que eu estou pagando 2 segurança armada, 2 isso, 2 aquilo? Fecha, 27 superintendências, 27 unidades, todos suportados administrativamente por uma equipe que já suporta os trabalhos de defesa agropecuária, desenvolvimento rural, cooperativismo, agricultura orgânica. Toda essa equipe lá do MAPA já trabalha todas as atividades, vai trabalhar também na parte da gestão da rede local.
Então, aqui embaixo diz quais são as missões dessas equipes: operar e manter a rede na UF, controlar e qualificar os dados meteorológicos transmitidos para a base de dados, principalmente das estações convencionais, e comunicação local das previsões e alertas. Nesse controle e qualificação de dados inclui você verificar que um sensor está descalibrado, um sensor que está mandando informação errada, você bloqueia aquela variável naquela estação, não bota mais na base de dados, e na próxima oportunidade que houver um circuito de manutenção, você troca o sensor e reabilita o sensor. Então, vocês vão ver algumas séries numéricas nossas meio banguelinhas, né? Faltando, tá faltando dedo. Aí vem o cara botar o dedo na, né? Pô, IMET, tá faltando dado. Tá faltando dado, gente. Mas o modelo é um troço que não precisa do dado em toda a estação, em todo lugar. Né? A atmosfera é um troço que se comunica. Tá bom, vai dizer para mim. Ah, mas a variável chuva é localizada. E aí, reestruturando para fortalecer, a gente arrumou um aumento de 46% no orçamento. A gente conseguiu subir 9,5 milhões na fonte 100, na Lua mesmo, certo? Fizemos um aporte de crédito extraordinário de 25 milhões para recuperar o Rio Grande do Sul. Aquele evento do Rio Grande do Sul, né? Vocês percebem que o Estado brasileiro ele é meio espasmódico, né? Espasmódico. Borro do Bumba cai, Semadem surge. Porto Alegre afunda, a gente reforma a rede meteorológica do Rio Grande do Sul. O Estado é meio espasmódico, então a gente convive também com essa questão. Mas a gente precisa, sim, buscar harmonia nesse ecossistema. Esse ecossistema nasce dessas pressões, né, por aplicação. Por exemplo, por que nasce o CPTEC? Porque temos uma nova tecnologia e o IMET não estava ligado no espaço, o MCTI já estava ligado no espaço, tínhamos uma política espacial, nasce o INPE na década de 80. Ótimo, existiu a pressão, não está errado. Mas temos que conviver, temos que montar esse ecossistema. O famoso A do A do A, cada um no seu quadrado, mais pertinho do outro, sem muita briga. E o CMCH seria o grande fórum para a gente acertar nossos ponteiros, para a gente acertar. Tá, então, Isabelle, tu vai fazer isso esse ano, nos próximos 2 anos? Tá, então eu vou me focar naquilo. Então, o teu produto me ajuda e o meu foco te apoia. Acho que é assim que nós deveríamos trabalhar realmente. E aí também conseguimos a aprovação de um projeto junto ao comitê gestor previsto na Lei 14.182. Para quem não sabe, a Eletrobras privatizada é gestora de um fundo que tem um dinheiro, a gente pode apresentar projeto, e a gente apresentou um projeto para comprar 220 estações meteorológicas automáticas e popular adequadamente a bacia do Rio São Francisco, do Rio Parnaíba e da área de influência dos reservatórios de Furnas. Então, aquilo aí vai ser totalmente reorganizado e as estações novas substituirão algumas que já estão lá, outras serão posicionadas em outros pontos e a gente vai ter uma boa cobertura nessa região central do país, que é importante. Furnas, né? E São Francisco e Parnaíba para atender aquele semiárido nordestino importante. E mais 49 milhões de captação junto ao Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia para o fortalecimento e ampliação da rede meteorológica. Esse está mais paradinho, mas está aprovado também. Fácil. Fizemos um TED com a Federal de Mato Grosso do Sul, transferimos um dinheiro para eles, e eles nos ofereceram mão de obra para sustentar atividades operacionais, que são aqueles consultores, e fazer um apoio ao planejamento estratégico do IMET. Ou seja, a CGPlan fez um planejamento estratégico, propôs um planejamento junto com a equipe do IMET, né? Então eram nós e eles, dentro de casa. Ele chamou uma universidade e disse: vem cá, universidade, chega junto. Trabalhamos certo, a metodologia está correta, vocês enxergam alguma coisa a mais? Conseguem criticar a gente? Eles criticaram, fizeram algumas propostas de melhoria e a gente, então, aprovou o planejamento em 28 de 11 de 24 para o período 25-31, que está disponível nesse portal do IMET na subpágina planejamento. Certo? E eles ainda estão agora acabando. Hoje à tarde eu tenho uma reunião às 2h30 com eles para a gente validar os últimos dos principais processos do IMET. Então, a gente atuou estrutura, pessoas, processos. E o novo projeto Eletrobras, estamos aí também pleiteando um projeto, esse é pequenininho, de 450 milhões,
para botar mais de 230 estações meteorológicas, atualizar os nossos modelos numéricos. A gente quer, sim, receber o MONAN, quer usar o MONAN, mas como centro operacional, a gente não vai usar só MONAN. A gente vai usar MONAN, GFS, SMW e Cosmos, agora ICON, né, para isso. E atualizar o nosso computador para inteligência artificial. Isso vai custar é a parte mais cara desse processo, desse projeto, é trocar o nosso computador operacional lá. E os servidores de dados, né? Vocês sabem que o IMET é um dos 4 global brokers da OMM, né? Todos os dados mundiais de meteorologia passam pelo IMET como um broker. Ou seja, a gente guarda para o mundo cópia dos dados que trafegaram no mundo inteiro. Isso é um papel. Um outro papel do IMET é coletar os dados da América do Sul, segurar eles por um período de tempo, armazenando, mas ao mesmo tempo transmitindo eles mais ou menos real time, tem uma latência, mas ele transmite para o mundo. Porque o modelo chinês não poderia dispensar um dado da América do Sul, né? Você apagaria uma região do globo muito grande se você não transmitisse mais ou menos em escala horária ou de 2 em 2 horas os dados coletados da Argentina, Brasil, Colômbia, Peru. Tudo isso é transmitido para um broker desse, fica residindo num broker, e aí quem precisa do dado vai por FTP e baixa uma massa de dados para uma estrutura buffer, né, que vai baixando esses dados. Uma estrutura específica. Aprendi isso recentemente, né, pessoal? Sou engenheiro eletricista, não sou meteorologista. E, para frente, a gente quer, ou o ministro pretende, ele sinalizou isso, já pediu ao MGI uns pontinhos para transformar o IMET em uma secretaria finalística especial. Deixar de ser uma diretoria para passar a ser uma secretaria. E a gente pretende, nesse planejamento de 2025-31, aí a gente é a equipe lá, né, a equipe, porque eu sou temporário, eu sou interino, não vai ser muito tempo. O planejamento preconiza o aprimoramento e automatização de vários serviços do Instituto. Já tem muita coisa automatizada, mas precisa ser feito um refactoring de vários aplicativos, porque a gente construiu em códigos antigos, o Oracle já desativou aquilo, já trocou outra... E assim vai. Você não tem noção de como é confuso refazer isso por baixo e manter o site entregando aquilo que ele entrega todo dia para vocês. Certo? E reformular também a comunicação do Instituto. O Instituto tem um patrimônio de conhecimento, de informação, e nós que estamos lá na sede do MAPA, a gente, cara, dá para vender isso muito melhor. Dá para se aproximar da sociedade de uma maneira muito mais eficaz. O cara, para chegar... Se eu fosse um plantador de soja do oeste da Bahia, vocês sabiam que eu tenho um meteograma para minha propriedade? Eu tenho um meteograma, mas só que eu tenho que fazer tantos passos dentro do site do IMET, que eu disse, Márcia, não dá, é impossível, cara, fazer 13 passos para chegar onde tem informação. E aí você diz, eu tenho informação, é verdade, mas ela não está acessível, ela está dificultosa. Então, esse é um trabalho também de reformular a comunicação para entregar. A gente tem colaboração com todo mundo que está aqui, a gente colabora com a ANA, a gente recebe dados da ANA. Na nossa página, a gente tem cadastro das estações da ANA, a gente tem cadastro das estações do CEMADEM, a gente tem cadastro das estações de todos os serviços estaduais de apoio e extensão rural. Então, EPAGRE, CIMADESC, CEMADEM, são os 20 organizações estaduais. A gente tem mais ou menos 12 mil pontos de dados que entram no banco todo dia. Não, pontos não, endereços, né? Estações. E aí, cada ponto de dado desse vai ter um vetor de dados, temperatura, pressão. Tá? E fortalecimento da pesquisa aplicada, inovação de processos e serviços. Quem quiser fazer concurso para o IMET, eu acho que o ano que vem a gente vai abrir um concurso para 15 vagas de pesquisadores no IMET, para fazer um pouquinho de concorrência com o INPE, para não ficar tão para trás. Próximo. Nosso mapa estratégico. Missão,
promover e coordenar as atividades de produção de informações tempestivas e relevantes, voltadas à mitigação de risco e ao desenvolvimento sustentável do setor agropecuário, à conservação do meio ambiente, nosso MMA para nós é um cliente também, e a segurança da sociedade brasileira, também a sociedade é o nosso cliente. Né? E às vezes eu digo assim, a segurança é quase uma externalidade positiva do que a gente faz. Ser uma referência nacional e internacional para a excelência da previsão do tempo e clima, né? Com foco no agro, naturalmente, mas não desprezando as demais áreas de trabalho. Os valores estão aqui e os nossos resultados estão lá em cima, né? Ampliar a utilização de dados meteorológicos na agropecuária e no suporte à tomada de decisão do campo, reformular a comunicação dos produtos e serviços prestados, fortalecer a pesquisa aplicada e inovação do processo e serviço do INMET. Aí vem a cozinha, né? Processos internos, e a parte de baixo, a infraestrutura e aprendizagem. Inclusive, a gente está convidando quem queira ir trabalhar lá na bolinha do INMET em Brasília. Se o INPE quiser fazer um laboratório, a gente quer dividir, fazer um rachide na conta daquela bolinha. Aquela bolinha é cara. Só o serviço de jardinagem lá que a gente paga é uma conta. Na década de 80 ninguém tinha preocupação com isso, né? Mas está ficando caro. A gente quer mais inquilino lá para dividir a conta. Pode fazer. Agora a gente vai ter um canil lá. A gente já conseguiu botar a defesa agropecuária, fez um canil para treinar os cachorros que fazem a detecção nos aeroportos de produtos irregulares. Tá? Então, quer dizer, também usamos aquele espaço para fazer coisa boa lá, a gente está fazendo isso. Aprimorar a captação de recursos e a gestão orçamentária e financeira. Nós temos convicção de que o INMET não vai viver de fonte 100, tem que aprender a viver de captar recursos de pesquisa. Nós temos que transformar a MCTI em fonte para nós, né? Fonte de recursos também. Chega lá, tem edital, vamos participar. Tem edital, vamos participar. Aprender a fazer projeto, aprender a fazer, entregar produto, entregar serviço. Precisamos, gente. A gente não vai viver de fonte 100. O orçamento é muito... Outro aprendizado. Senhor deputado, o senhor vai fazer uma emenda para o seu estado? Nós temos um projeto aqui, ó, botar a estação meteorológica e transformar. Então, vamos atrás de emenda, vamos atrás de projeto, porque fonte 100 não vai funcionar, né? Não vai rolar, a gente vai ter que ser mais criativo, né? E aí também eu acho que o Wesley deixou aqui um recado interessante, que tem muitas dessas estações que podia ser multivariável. Estamos próximo, está medindo o negócio, eu vou desativar a minha, vou botar o meu sensor na tua e toca. Porque é um troço que é estatal e a variável tem que fluir. 4,17, mais propriamente. E a modernização da infraestrutura de TIC do Instituto, que é o nosso computador de alto desempenho. Quem tem supercomputador é só o MCTI, tá, gente? Nós temos um computador de alto desempenho. Nossa, é mais micho, menorzinho. Mas ele é importante, tá, gente? Ele muda tudo. É muito dado processando para a gente entregar 4 previsões por dia. É uma massa de dados que não consegue ficar trafegando por rede RNP, por rede dedicada, por rede ótica, e é um risco muito grande para você fazer. Você tem que ter um computador operacional mesmo. Eu tentei desativar, mas não consegui. Vamos lá, próximo. E também tem os servidores de dados, né? A gente tem dado desde 1960, que todo dia tem que gastar lá um 0,5 volts para ser mantido, né? Acho que tem mais uma. Reestruturar para fortalecer. Tá? A minha apresentação, como eu disse, não é técnica. Estamos aqui porque o INMET quer ser, sim, o representante de todos vocês na OMM. A ANA é o nosso parceiro porque o National Hydrological and Meteorological Service é o INMET, mas a parte do hidrológico a gente delega totalmente para a ANA, eles têm um representante indicado todo ano, e a gente trabalha em parceria. Então, a gente faz essa mediação para todos e quer fazer isso de uma forma muito cordial, muito serena e sem nenhum preconceito contra ninguém. A gente quer ser parceiro de todos ao tempo todo.
Era isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Sobrou 2 minutos. Bom, pessoal, muito obrigado pela apresentação, Luiz Fernando. Foi bastante enriquecedora, assim como as outras. E agora a gente passaria para as perguntas, né? Nós estamos já no adiantado da hora aí, para o horário do almoço, mas há tempo para alguns questionamentos, se assim desejarem. Então, fica aberto ao público aí, se alguém tiver alguma pergunta a fazer. É só levantar o braço, então, que os nossos assistentes irão até o local. Nós temos, eu acho que, tempo para um... Por favor, o microfone ali ao centro. Só um minutinho, senhor. Eu peço, ao realizar a pergunta, identificar-se. Obrigado. Eu sou o Domingos Urbano, do Semadem. Queria fazer uma pergunta para vocês três. Convidar vocês para sair do mundo político e de problemas com orçamento e descer até lá embaixo na metrologia. O primeiro passo do dado, da geração do dado, deveria ser a calibração do instrumento que vai gerar aquele dado. Imagina os mapas que o pessoal que o Wesley colocou para a gente, aquele mundaréu de instrumento, os dados do IMET e os dados que o nowcasting do INPE pega. Se para cada um daqueles dados você tem uma ficha de calibração com um valor que tem que corrigir no sensor. Depois do dado da ficha de calibração, você tem os metadados do sítio observacional, com um monte de informações ali. Isso tudo vem sendo completamente ignorado pelos meteorologistas ao longo de décadas. No planejamento de vocês, para os próximos anos, no processo de fortalecer e etc., onde vai entrar a metrologia e os procedimentos de calibração e tratamento primário de dado no próximo? Porque para o INPE, é aquela frase famosa, garbage in, garbage out, né? Quanto melhor os dados na entrada dos processos, melhor é a saída. Mas, mesmo com todas as dificuldades, a gente vem conseguindo fazer os produtos, entregando tudo. Mas, no futuro, a gente quer que os produtos sejam cada vez melhores, porque um nowcast depende de produtos melhores. Então, assim, a pergunta para vocês três é: quanto vocês acham que depende de dinheiro de orçamento, ou quanto vocês acham que depende de uma mudança de comportamento, de cultura, para implementar nas instituições os procedimentos de processamento primário e secundário de dados que vem com o primeiro passo, que é a metrologia? Posso? Posso começar? Eu diria o seguinte: garbage in, garbage out. A pergunta está corretíssima. Agora, tem uma afirmação que pode estar um pouquinho desfocada, que eu diria o seguinte: tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo é orçamento. Salário é orçamento. Procedimento é orçamento. Sensor é orçamento. Tudo é orçamento. Então, a pergunta é: como fazer um dado seguro com restrição orçamentária? Eu tenho uma visão particular. Eu acho que mandar um cara com um carro 700 km ou 1.600 km na Amazônia para ajustar o sensor com parafuseta não vai rolar. É plug and play. Tem um prazo, a calibração é em fábrica. Eu quero o instrumento calibrado, me dá aqui, eu vou lá trocar. Nós não temos gente mais para fazer solda em campo. Não existe mais isso, gente. Ninguém está contratando servidor de nível médio para fazer fine tuning de sensor. O sensor tem que ter uma vida útil. Acabou a vida útil dele, tem que dizer assim: olha, ele já foi colocado em 2020, ele tem que sair em 2025, se a vida dele é 5 anos. Porque o fabricante me garante que ele sobrevive 5 anos me entregando dentro da faixa de tolerância que eu preciso. Não dá para as equipes operacionais ficarem preocupadas com isso. Tem que mudar a lógica. Ou alguém leva a balança da padaria no mecânico de balança.
Ele troca a droga da balança, gente. Tem que ser commodity, tem que ser... Entendeu? Não dá para ser. Era isso que eu queria, uma visão diferente da coisa. Por isso que tem que ter parceria, por isso que não pode fazer 2 vezes a mesma coisa, por isso que não pode ter superposição. Né? A gente precisa realmente se organizar. Agora, sobre calibração de radar, eu perguntei, vamos comprar radar? O pessoal disse, olha, é caro e dá trabalho. Tem que ter gente especializada, porque você tem que calibrar o tempo todo. Né? Aí eu passo a palavra para quem entende radar, que eu não entendo. Não sei se o Wesley quer comentar de estação, porque a rede de estações não foge um pouco a minha área. Eu posso falar de radar. Não, só, já que ele mencionou, assim, acho que a gente está com algumas instituições aqui que estão nessa empreitada de compra de radares. Essa é realmente a etapa mais fácil e não é a mais custosa. E manter calibrado, sim, esse é um grande desafio. Na maioria dos casos, a aquisição dos equipamentos não vem junto um técnico que entenda daquele instrumento. E a gente, como usuário dessa informação, né, porque o INPE, nesse ponto, nós somos usuários das informações, e como a gente está o tempo inteiro debruçado ali, a gente sim auxilia nas configurações, em algumas calibrações, mas sim, não é só o comprar, o manter, tem sido, acho que, a parte mais custosa de toda essa etapa. E eu não tenho uma resposta, a não ser questões de tem sim orçamento, mas eu acho que envolve sim essas prioridades, de que não é só a aquisição em si, é manter aquilo continuamente funcionando. E sim, quando estoura o seu prazo de uso, não adianta ficar atrás de, às vezes nem existe mais as peças de reposição, precisa ser feita efetivamente a troca. Só para complementar, então, se eu bem entendi a pergunta, ela diz respeito à calibração e aferição dos instrumentos hidrológicos para conferir maior confiabilidade aos dados que são disponibilizados para a sociedade e, assim, evitar, dentre outras consequências indesejáveis, tomadas de decisão equivocadas. Eu costumo falar, e realmente você tem razão, é melhor, muitas vezes, você não ter um dado do que você ter um dado errado, porque você vai levar, né, falou-se até aqui em perdas de vidas humanas, pode acontecer se você faz uma previsão errada com base num dado errado. Eu entendo a preocupação de todos com a calibração dos equipamentos, né? Mas, como eu falei na minha apresentação, minha preocupação hoje maior, antes disso, é eu manter funcionando o que já tem. E antes de falar em equipamento, né, eu estava falando de estações hidrológicas. E estações hidrológicas para medição de níveis de rios, e níveis esses que são transformados em vazões, metro cúbico por segundo, com base em uma curva-chave. Curva-chave que relaciona o nível com a vazão. Então, isso funciona, e funciona bem, quando eu faço medições frequentes de vazão, ou seja, quando eu tenho equipes de hidrotécnicos indo frequentemente nas estações. Aquelas da rede de referência que eu abordei aqui na apresentação, o ideal, talvez não ideal, mas o aceitável, seria que essas estações fossem visitadas, e aí visita engloba manutenção, medição de seção transversal e determinação de vazões para melhorar a minha curva-chave, em toda a amplitude de vazões, pelo menos 6 vezes ao ano. Eu não consigo. Eu consigo ir 3 vezes ao ano. E se eu vou poucas vezes e não pego extremos de vazões, minha curva-chave fica ruim. Eu começo a extrapolar, e aquele dado de vazão que eu forneço é ruim. E por que eu não consigo ir mais de 3 vezes ao ano? Por conta de orçamento. Então, aí, Luiz Fernando, está certo. Tudo é orçamento. Homem-hora é orçamento também, né? Mas, agora indo para a parte aqui de instrumento, na medida em que a gente consegue, né, sobretudo os equipamentos de medição de vazão, a gente consegue manter contratos de manutenção de equipamentos, do ADCP, por exemplo, né, e essa manutenção é preventiva e corretiva, e na hora que a gente manda para o fabricante, né, esperado que haja uma calibração na sua bancada de
de testes. Agora, eu concordo contigo que seria o ideal, e a gente quer fazer isso, é disponibilizar para a sociedade, por meio do nosso sistema hidro, né, os dados até referentes à calibração de todos os equipamentos que a gente utiliza na rede. É um sonho nosso. Hoje a gente ainda não consegue, com as fichas de calibração e etc. E concordo também com o Luiz Fernando. Eu acho que as coisas têm que ser mais plug and play e observar a vida útil, porque não dá para ficar reparando, isso não vai acontecer mais, né? E o terceiro ponto que eu queria colocar com relação à calibração, é que a gente está, como eu falei na apresentação, investindo em manualização. E um desses manuais que a gente vai elaborar em parceria com o IPT é um manual para calibração de equipamentos de medição de vazão em superfícies livres, né? Eu acho que ele vai nos ajudar a padronizar, a criar uma metodologia, padronizar esses procedimentos de calibração e aí também, de novo, né, fornecer o resultado dessa avaliação, dessas calibrações, desses instrumentos, também que são utilizados nas várias estações para medição daquela vazão, naquela estação, em determinado tempo, para a sociedade, porque tem gente que precisa e tem interesse e quer saber. Acho que é isso. Muito bem. Eu agradeço a apresentação dos três palestrantes aqui, fechando esse bloco da manhã, que já estamos entrando ao início da tarde. Não temos tempo mais para outras perguntas em função do horário. Então, novamente, obrigado. E passo aqui a palavra ao Marcel para dar os recados finais aí. Muito obrigado, senhor César. Em nome da organização, eu quero agradecer e parabenizar os nossos convidados pelas brilhantes apresentações. Faremos uma foto oficial, os senhores receberão, então, o certificado e mais um agradecimento. Fotógrafos, então, preparados para esse momento, por favor, ao centro, para, então, que possamos registrar esse momento. Informamos também, mais uma vez, que todos os inscritos receberão o certificado digital de participação no e-mail cadastrado e neste mesmo e-mail terá um formulário de avaliação do simpósio e que, se respondido, receberá a gravação de todo o evento. Então,